Muito bem, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui é a disciplina de Economia e Mercado Agrícola, do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, no campus Santa Rosa do Sul, são passadas as 10 horas, então estamos aqui desejando boas-vindas a todos, e hoje é um dia muito especial, porque é onde eu vou ouvir mais vocês, nós todos vamos ouvir mais os colegas, porque é o dia projetado para o seminário de macroeconomia em função dos textos que foram disponibilizados para vocês. Tá? De antemão, eu já vou abrir a palavra para vocês, se alguém quiser falar alguma coisa nesse momento, ou depois vai então, me interrompendo, né? Porque na verdade, assim, são uns 3 ou 4 minutos só de passar alguns recados, fazer algumas manifestações para mostrar como é que está a situação. E depois, como eu disse, a gente já vai por ordem alfabética passar a palavra para cada um de vocês aqui, tá? Nós estamos agora com 10 alunos só, então se forem só 10, e dos 10 aqui, alguns já passaram os vídeos, pelo menos o José aqui, eu lembro que já mandou o vídeo, tá? Então, na verdade, eu tenho 13 alunos que mandaram os links do YouTube, como deveria ser, com alguma ressalvinha ou outra, né? Mas, assim, no geral, essa tarefa aqui, esse trabalho, eu vou considerar muito mais a participação e empenho do que, assim, os detalhes na qualidade, no cumprimento ali dos quesitos de atender ao tema, certo? Aqui tem muita liberdade para vocês se expressarem. Então, eu vou considerar, em termos de avaliação, muito mais a real, efetiva participação de vocês do que algum detalhe em termos de conteúdo ou qualidade, tá? Da mesma forma que esse momento aqui da apresentação, mais ainda, porque quem deixou aqui para apresentação vai fazer ao vivo, certo, pessoal? E aí tem um ingrediente a mais de, vamos dizer assim, de um certo nervosismo e tal, e eu, como já fui aluno e continuo sendo aluno e também tenho um nervosismo natural como vocês, quer dizer que isso não vai influenciar na avaliação, tá, pessoal? Vocês tentem dar o seu melhor, e se ficar um pouco nervoso, não tem problema nenhum. Eu sei que muitos já têm uma desenvoltura e tal, e não se importa com isso, não tem problema de falar em público, mas eu sempre tive muito problema em falar em público, então eu me solidarizo a quem tem, né, algum receio, alguma ressalva aí, e vamos em frente com isso daí, porque a tarefa do agrônomo é mais do que nunca, agora, falar em público, certo? Fazer trabalho com o público. Tá ok, pessoal? Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui é conferir, porque é o seguinte, eu notei, pelo menos deve ter parte dos alunos, porque nem todos estão tão desligados assim, que faltou uma certa leitura nos documentos, no plano de AER e nos outros documentos que a gente propôs ali, ou atenção nas aulas, ou as duas coisas. Porque vocês sabiam que até às 8 da manhã hoje tinha que mandar o resumo, e para quem não viesse apresentar, tinha que mandar o link da sua apresentação também, tá? E aí eu já deixo aqui registrado, aqueles que mandaram o link, eu vou confirmar agora, eu não fiz uma confirmação um por um, porque não daria tempo, estaria até agora fazendo isso, tá? Por e-mail. Mas eu peço àqueles que colocaram o link no YouTube, deixem o link lá até o fim do semestre, tá? Até depois do nosso exame final, aquele exame final que vai ser ainda, vamos dizer, agendado aqui dentro da disciplina, tá? Porque eu considero como fonte de estudo. Então, quem fez os links lá, as gravações, deixe lá, porque se tirar antes, aí também vai ter cortes aqui na nota, tá, pessoal? Então, quem fez os vídeos, deixa o vídeo até o fim do semestre, depois pode apagar, fazer o que quiser. Ok? Então, antes de passar a palavra, vai ser passada em ordem alfabética a palavra para vocês, ninguém pediu preferência, e a ordem alfabética vai seguir o seguinte, pela minha chamada que eu tenho aqui, todos que estavam naquela primeira matrícula e aqueles que se matricularam depois estão numa sequência depois, por isso não vai ser necessariamente uma ordem alfabética literal, tá? Vai ser pelo meu controle aqui, porque eu não mudei minha planilha ainda, tá? Vai ser nessa ordem, mais ou menos, que eu vou estar falando aqui, tá? Então, é o seguinte, pessoal, o Alisson Fraga, nenhuma notícia do Alisson Fraga, tá? Não tenho nada, quando eu disser nenhuma notícia, é porque não tem nem o resumo,
nem o vídeo, nem nada. Ana Clara, tudo ok. Quando eu digo tudo ok, é de 9 para cima, tá, pessoal? É porque o aluno fez o resumo, fez o vídeo e tá tudo ok, ou cometeu algum pequeno deslize, tipo, eu pedi que mandasse em PDF o resumo, não mandou em PDF. Ou o vídeo, por exemplo, tem que, pelo menos num cantinho, aparecer o estudante, eu tenho que saber quem vocês são. Apesar de alguns eu conhecer, por já ter sido professor no curso técnico, ter sido orientador, ou ter tido qualquer tipo de contato, muitos de vocês eu não conheço, eu não vi ainda o rosto de vocês. Então, para saber se é o aluno mesmo, precisa pelo menos no cantinho da tela lá ter aparecido, tá? Vamos lá, a Angra, Cristina, eu não tenho notícia nenhuma, tá? O Kaique tem o resumo, que vai então apresentar. A Gabriela, não tenho notícia nenhuma. Hans Gabriel, não tem notícia nenhuma. Henrique Fábio, não tem notícia nenhuma. Yuri Arcaro, nenhuma notícia. Jasmine Duarte, nenhuma notícia. José Paulo, tudo ok. Juliano Santos, nenhuma notícia. Larissa Nicole, nenhuma notícia. Leonardo Santos, tudo ok. Letícia apresentou o resumo, vai apresentar hoje. Lilian Leonela, tudo ok. Marcos Vinícius entregou o resumo, vai apresentar hoje. Matheus Bueno entregou só o resumo, deve apresentar hoje, vamos ver. Melaine, nenhuma notícia. Micaela, eu tenho o resumo, vai apresentar hoje. Natália, eu tenho o resumo, deve apresentar hoje. Né? Nicolas, não tenho notícias do Nicolas. Patrick Guedert, tudo ok. Patrick Jacob, nenhuma notícia. Pedro Henrique, nenhuma notícia. Priscila Montovani, eu tenho o resumo, deve apresentar hoje. Rafaela Costa, tudo ok. Renan Waterkemper, não tem nenhuma notícia. Na verdade, ele não fez o agendamento do tema do seminário lá para 27 de abril e agora me mandou um e-mail dizendo que está com Covid. Eu desejo boas melhoras ao Renan e aguardo o atestado. Rosana entregou o resumo, vai apresentar hoje, calculo, né? Sérgio Soares, tudo ok. Tairine, tudo ok. Vinícius, tudo ok. Vitor Eduardo, mandou o vídeo, mas não mandou o resumo. Então, está sem o resumo, comprometimento da nota. William Schuster, tudo ok. Juliana Cardoso entregou o resumo, vai apresentar o vídeo, imagino, hoje aqui, né? Anthony entregou o resumo, deve apresentar hoje aqui. Esther entregou o resumo, deve apresentar hoje aqui. Gabriel Costa não tem nenhuma notícia. Johanna, nenhuma notícia. João Luiz Moro entregou o resumo, deve hoje se apresentar aqui. Maria Eduarda Bianchi não tem nenhuma notícia. Pedro Henrique, tudo ok. Tamires, já mandei e-mail para ela, porque tem problemas no resumo, ela tem prazo para refazer o resumo, e João Pedro Lenz, tudo ok. Pessoal, se alguma coisa que eu falei aqui tiver errado, vocês se manifestem, ou quem está vendo a gravação, ou quando avisarem algum colega, entre em contato comigo imediatamente, porque é o seguinte, isso foi um levantamento que eu fiz a partir dos e-mails que eu recebi. Pode ter acontecido de eu ter deixado de ver um e-mail, né, ter passado muito rápido pelos e-mails, ou algum e-mail ter caído na caixa de spam, por exemplo, tá? E qualquer outra situação, entre em contato comigo, porque depois de hoje eu pretendo colocar as notas hoje todas ainda lá, tá? No Siga. Então, dito isso, alguém tem alguma coisa para falar, pessoal? Sobre esse levantamento que eu fiz da questão dos estudantes? Então, nós vamos lá para a apresentação, ok? Se não tem ninguém para falar, pela ordem alfabética, o meu primeiro acadêmico é o Kaique. Kaique, você está a postos? Tranquilo, professor, tô Então, aqui. por favor, eu preciso que você abra a câmera e o microfone, muito bem, e eu vou fechar o meu microfone aqui, e você está pronto para apresentar? Sim, Legal, então boa sorte, Kaique, queremos ouvir você. obrigado. Bom dia a todos, sou o Kaique Tanahara. Vou estar apresentando aqui sobre o tema Fim do Império Romano. É muito comum que erros do passado voltem nos dias atuais. Políticas públicas de assistencialismo, vista por muitos como solução... Espera aí, professor, está passando como solução para todos os problemas socioeconômicos, derrubou ou, de certa forma, contribuiu fortemente para o fim de um dos maiores impérios que o mundo já viu. E percebemos que ao longo da história isso se repete com algumas pequenas diferenças trazidas com a modernização.
Como no caso de países como a nossa vizinha Argentina, que a sua moeda desvalorizou muito nos últimos anos. Isso é reflexo de medidas populistas que a longo prazo se tornam inviáveis. Podemos ver no nosso próprio país, que alguns anos atrás enfrentou os preços tabelados ou congelamento de preços, né? Isso também ocorreu no Império Romano e isso se repetiu mais recente na Argentina. Os efeitos são sempre os mesmos. Se o vendedor não tem um preço justo pela sua mercadoria, ele simplesmente não a vende. Pois mesmo que agora aqueles que não possuem um poder para a compra a possam fazer, quem fabrica o produto não está quem fabrica o produto está perdendo dinheiro, pois o valor final do produto não abate o custo de produção. Então a conta não fecha, pois mesmo que o produto esteja disponível. Peraí, professor, me perdi aqui. Simplesmente não. Então a conta não fecha, pois mesmo que o produto. Calma aí, professor. Tá ruim aqui. O valor final do produto não abate o custo de produção. Então a conta não fecha. Pois mesmo que agora uma parcela maior da população possa comprar o produto, já não tem o mesmo disponível. Com isso vem outro grande problema que se atrela diretamente, que é o de produzir mais dinheiro, ou, no caso, as máquinas de imprimir, né? Igualmente os romanos fizeram, obviamente com uma diferença, né? Que eles reduziram o teor de prata e, consequentemente, aumentando a inflação e perdendo a confiança na moeda na tentativa de conter o avanço inevitável dos erros que antecedem. Podemos concluir que o Império Romano perdeu para si próprio diante da ineficácia daqueles que detinham poder. Igualmente irá acontecer com todos os países que tentarem seguir esse mesmo modelo. A história prova que nunca deu certo, mas mesmo assim alguns ainda não conseguem aprender. E eu vou terminar aqui minha apresentação com uma frase do Howard Kashner, que ela reflete bem o que o texto tem a passar, né? Que é, quando um povo até então independente confere ao seu governo poder de tirar de um e dar a outro, o processo não cessará até a última gota de sangue do último pagador de impostos ser sugada. Obrigado. Muito bem, Kaique. Parabéns. Pessoal, nós vamos deixar a questão da discussão e perguntas lá para o final, tá? Para dar mais celeridade aqui, eu acho que vocês concordam, né? A gente não vai. Aí no final, quem quiser fazer algum comentário, fazer uma contraposição ou perguntar especificamente alguma coisa para algum dos colegas, fica à vontade. De acordo? Beleza, professor? Ok. Então, pelo meu Ok. controle aqui, agora seria a Letícia Bom. Letícia, você está aí a postos? Certo, professor. Bom dia para todo mundo. Deixa eu só apoiar meu celular aqui. Professor, eu estava com um problema no meu notebook, então eu acabei de voltar, estou pelo celular, mas vou acabar lendo a redação aqui, não vou conseguir projetar. Tudo bem, boa Então, sorte. bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Letícia e eu peguei o tema sobre inflação. Então, primeiramente, eu li todo o capítulo das 7 lições que falava sobre inflação e eu fiz a minha redação e eu vou ler agora para vocês. Bom, no passado, no século XVII, foram descobertas reservas de ouro e prata na América, dando início então à exploração. Com isso, as quantidades desses materiais eram enormes e foram transportadas em grande quantidade para a Europa. Como consequência disso, tivemos um aumento da quantidade de moeda, sendo uma tendência geral a elevação dos preços. Isso ocorre nos dias atuais e se explica devido a: quando o governo aumenta a quantidade do papel moeda, a consequência é a queda progressiva do poder de compra da unidade monetária. E isso é correspondente à elevação dos preços, dando-se então o nome de inflação. Dessa forma, se a quantidade de dinheiro aumenta, o poder de compra diminui, fazendo a quantidade de bens que pode ser adquirida seja reduzida, visto que o consumidor vai ter a tendência de reduzir seus gastos comparado ao que o mesmo comprava anteriormente, porque o seu dinheiro estaria valendo menos no mercado por causa do aumento dos preços dos produtos. Então, quando a inflação começa, os grupos da população são afetados de maneiras diferentes. O grupo de pessoas que recebem o novo dinheiro primeiro terão uma vantagem temporal, ou seja, aqueles para quem o dinheiro chega em primeiro lugar, eles terão sua renda aumentada,
e eles poderão continuar comprando e adquirindo serviços de forma normal com um preço que corresponde ao estado do mercado anterior, situação que vinha antes da inflação. Logo, todos aqueles que têm acesso ao dinheiro adicional na primeira hora da inflação são beneficiados, uma vez que estão comprando alguns artigos a preços ainda correspondente ao estágio prévio da relação de troca entre o dinheiro e mercadorias. Porém, aqueles que ainda não tiveram acesso a esse dinheiro adicional, eles são obrigados a pagar preços mais altos que os anteriores, mesmo que sua renda tenha permanecido a mesma. Ou seja, eles terão um poder de compra menor e comprarão menos. Contudo, quando se aumenta o dinheiro, tem-se o rebaixamento do poder de compra, fazendo com que a inflação seja desagradável para aqueles que são afetados por esse processo. E é isso, professor. Muito bem, parabéns, Letícia. Obrigada. Como disse, nós vamos deixar as perguntas para o final, tudo bem, pessoal? Pelo meu controle agora, pela ordem da chamada, seria o Marcos. Marcos, você está aí? Está de prontidão? Sim, professor. Legal, Marcos. Então, nós queremos ver você, exato. Okay. Abriu, professor? Abriu. Legal, tá com a palavra. Boa sorte. Obrigado. Bom, o artigo que eu peguei foi o Fim do Império Romano, igual ao do Kaique. E o que eu entendi sobre ele, que desde 300 e poucos anos antes de Cristo, o Império Romano foi tendo sucessivos erros até entrar em colapso, tendo um lento suicídio, economicamente falando, né? Tendo imperadores lá em 300 e poucos anos antes de Cristo, diminuindo juros, perdendo dívidas, coisa que acontece até hoje, mas naquela época já piorou a situação. Daí, não bastando isso, outros imperadores, anos depois, davam terras para o pessoal, de graça. E o que o pessoal fazia? Pegava essa terra e revendia. Revendia não, vendia, né? Porque eles ganharam e vendiam para outros essa terra. Depois também teve um programa que o governo criou que dava cereais a preços muito baixos para a população mais necessitada. Porém, esse programa foi crescendo, foi aumentando, além de cereais, era dado coisas como carne de porco, sal, e mais. Enfim, aumentou, tipo, dava meio que uma cesta básica. E não ficava só para o pessoal mais necessitado. Tanto é que tem um homem que era grande lá em Roma, bem de vida, que foi pego na fila. E perguntaram para ele, tipo, por que tu tá aí, né? E ele disse, não, eu pago meus impostos e coisa, eu tenho direito a receber também. E tanto é que no ápice desse programa, 1/3 da população recebia essa vantagem. Daí depois entrou mais outros imperadores, perdoando dívidas, reduzindo dívidas até 75% da dívida era perdoada. Entrou mais para frente, já depois de Cristo, a moeda de Roma tinha 98% de prata, esse teor foi diminuindo para 93%, 70 e poucos, 50%, até chegar mudando, tipo, vamos supor, do cruzeiro para o real, foi mudando os nomes das moedas, até chegar a 0,4% do teor de prata, diminuindo o valor dela, né? Enfim, esses erros suscetíveis de anos em anos, em séculos de erros, foram diminuindo, foram piorando a situação de Roma. Esse pessoal, os cidadãos da cidade, do Império, o que eles fizeram? Começaram a se revoltar e cada vez mais foi gravando. Daí, acho que em 467 depois de Cristo, se eu não estou enganado, os bárbaros invadiram o Império Romano e foi posto o fim nele. Tanto é que ele, na conclusão do artigo, fala que não se sabe, tipo, ironicamente, se os bárbaros que destruíram o Império Romano foi os bárbaros mesmo, ou os bárbaros do Império mesmo que foram matando economicamente, lentamente o Império. Acho que é isso, professor. Muito bem, Marcos. Muito interessante a história, né? Parabéns a você também. Então, bom, tem o Matheus, que é o próximo da lista. Matheus Bueno não se encontra. Ô, professor, só interferindo bem rapidinho. Fala, João. Em relação ali aos resumos
assim, pessoal, o professor vai disponibilizar depois no SIGA? Como que vai funcionar? Boa pergunta, João. Todos os resumos e todos os vídeos vão estar no SIGA, tá? Porque são material de estudo, tá? Tá. Não? Então, Beleza. eu vou colocar essa nossa aula de hoje, onde tem as apresentações de vocês, vou colocar os links do pessoal que fez em casa, né? E por isso que eu pedi que deixassem até o fim do semestre, e os resumos, todos eles eu vou colocar, tá? Claro, só não vou colocar de quem não fez. Então, vamos lá. Agora, pela sequência, como o Matheus não está presente, se ele vier até o final da aula, ele vai ter a oportunidade de apresentar. A Micaela, está aí, Micaela? Sim, professor. Ah, que legal. Então, queremos ouvir você. Tá bem. Tá, olha, boa sorte para ti. Obrigada. Tá tudo certo com a câmera? Tá. Tá tudo bem. A câmera e som, tá beleza. Tá. Um momento. Então, o tema que eu escolhi foi o socialismo. Ele teve início entre o início do século XVIII e o século XIX. Ele foi originado com a proposta de reformular uma sociedade que sofria com as consequências da Revolução Industrial, que ela estava transitando entre o sistema capitalista comercial para o sistema capitalista industrial. A sociedade sofria nessas consequências e por isso ela foi dividida basicamente em dois grupos, a classe proletariada e a classe da burguesia. O proletariado era o que não tinha nada. Ele tinha apenas a mão de obra. E a burguesia era composta pelos donos do capital, né, que eram os donos das fábricas. Ambas as classes dependiam uma das outras, uma vez que sem o trabalho do pobre, né, do proletariado, o burguês não teria os seus produtos e não teria lucro. E o proletário dependia desse trabalho para garantir o sustento da sua família. As condições de trabalho eram extremas, né? O proletário ele era exposto até 16 horas de serviço, sem segurança, né, sem descanso e sem folga, e recebia um salário baixíssimo por isso. E em resposta a toda essa desigualdade, alguns filósofos criaram uma teoria que idealizava um sistema igualitário, onde a população enriqueceria junta através do trabalho, em uma transição natural, né, sem que houvesse a necessidade de uma revolução. Os bens de produção se tornariam bens coletivos para a sociedade. E essa primeira fase do socialismo foi chamada mais tarde como socialismo utópico, devido a essa idealização de uma igualdade natural, que não ocorreu. Só um momento. Desculpa. E em um segundo momento, outros filósofos, né, modificaram essa teoria socialista, deixando ela mais prática, que também foi considerada mais tarde como socialismo científico. Esses filósofos, por sua vez, acreditavam que havia sim a necessidade de uma revolução de força para que ocorresse o fim dessas classes sociais e econômicas. Então, seria necessário que os proletários lutassem, né, para assumir o governo onde o poder seria centralizado. O Estado seria o dono do capital, seria quem iria comandar e editar quais seriam os salários, quais seriam os preços dos produtos, o que seria produzido, quais cargos a população iria ocupar. E dessa forma, ia acabar abolindo as classes sociais e trazendo uma igualdade para a sociedade e um crescimento geral. Só que, no entanto, a teoria socialista gerou a estagnação da sociedade, uma vez que, como os preços eram impostos pelo governo, era tudo tabelado, não havia concorrência entre os mercados, tampouco aperfeiçoamento dos produtos, para chamar a atenção do comércio. E, dessa forma, não se alcançou a igualdade e o crescimento esperado. Na época, o socialismo foi seguido por alguns países, e até hoje, né, como, por exemplo, a Rússia e a China, seguem ele, só que de uma forma
mais modificado. Hoje ainda há quem concorde com o sistema socialista, quem concorde com o capitalismo, e quem concorde com os dois, né, com características dos dois. Mas, de fato, é que tornar a sociedade igual e justa não é fácil, né, e para isso é preciso transformações gigantescas, né, tanto na economia, nos indivíduos e nas leis. E para que ocorra essa transformação, é necessário dar liberdade, né, à sociedade para que ela faça as próprias escolhas. E é isso. Muito bem, Micaela. Parabéns. Muito nervosa. Como eu disse, é normal, tá? Parabéns aí pela sua apresentação. Obrigada. Agora, vamos ver se a Natália, que mandou o resumo, a Natália Renata, se ela se encontra. Ah, legal, Natália. Seja bem-vinda. Boa sorte aí. Opa, caiu a câmera, agora voltou. Boa sorte, está com a palavra. Meu nome é Natália. Não sei o que está acontecendo. Tá funcionando a câmera? Sim, agora está aparecendo. Agora não. Ela está oscilando, parece. Foi? Tá ligado? Tá funcionando. Tá. Eu vou apresentar, eu escolhi a terceira lição do livro, que é o intervencionismo. Então, segundo o livro, o governo recorre ao intervencionismo, ao controle dos preços, depois de terem inflacionado a oferta de moeda e da população ter começado a se queixar do decorrente aumento dos preços dos produtos. E no texto ele cita um exemplo que eu achei interessante, porque é fácil de compreender como isso funciona, que é o seguinte: por exemplo, o governo escuta da população as queixas do aumento repentino do preço do leite, que é um produto de extrema necessidade, muito procurado. Então, como o professor ainda citou antes da aula, uma boa intenção do governo seria estabelecer o preço máximo desse produto. Só que isso acarreta a muitos problemas. De primeira mão, as pessoas que antes não teriam condições de comprar esse produto, agora vão ter. Porém, por outro lado, os produtores de leite vão começar a ter prejuízos e vão reduzir a produção e parar de produzir. Aí ele ainda cita: antes de sua interferência, o leite era caro, mas era possível comprá-lo. Agora a quantidade disponível é insuficiente, com isso o consumo total reduz. Então, o governo, tentando resolver esse outro problema, vai até os produtores de leite e pergunta por que eles não podem produzir a mesma quantidade de antes. E eles dizem que o preço que eles ganham agora é menor do que o custo da produção deles. E isso vem, por exemplo, do alto custo da ração. Então, o governo vai lá novamente e tenta resolver o problema, estabelecendo um preço máximo à ração. E isso é um ciclo sem fim, que nunca vai resolver o problema, só vai acontecer outros piores, e daí a ração começa a diminuir a produção de ração, e enfim, isso vai sempre acontecer isso. Aí ele ainda diz aqui: portanto, a interferência isolada no preço de um ou outro bem de consumo sempre gera efeitos, ainda menos satisfatórios que as condições que prevaleciam anteriormente. Então, o problema que eles têm agora é de não ter o produto, que é bem pior do que antes de ter e ser um pouco mais caro. E eu acho, e na minha opinião, isso é uma estratégia que, por mais que algumas vezes tenha boa intenção do governo, nunca vai resolver o problema em si, só vai gerar outros piores. É isso. Legal, Natália. Parabéns Obrigada. pela sua apresentação. Bom, pela nossa sequência aqui, temos a Priscila Montovani. Estás a posto, Priscila? Oi, sim, bom dia. Oi, Priscila, então, tá com a palavra, boa sorte. Tá bom. Bom dia a todos. Meu nome é Priscila Montovani e eu peguei o tema sobre inflação e eu vou estar comentando um pouco sobre ele. A inflação ela pode ser definida como a perda de poder de compra da moeda ou também como o aumento geral dos preços. Ela é uma medida que ajuda o governo a gastar mais.
sem que haja alguma opinião negativa da população, uma vez que as pessoas elas demoram a sentir diretamente os efeitos ou muitas vezes nem se dão conta de que seu poder de compra já não é mais o mesmo. Como é abordado no texto, é preferível uma inflação do que aumentar impostos, pois a reação ela seria imediata da população, já que se daria conta que estaria pagando mais caro sobre o produto. Há alguns fatores que podem ocasionar inflação a curto e a longo prazo. A curto prazo, temos o aumento da demanda, que ocorre quando há muita procura pelo material e pouco material, o que acaba também elevando os preços, e pode acontecer também quando há maior disponibilidade de crédito. Com maior poder de compra, as pessoas conseguem gastar mais, que vai aumentar a demanda geral, e o aumento nos custos de produção, que ocorre quando fica mais caro produzir um produto ou oferecer um serviço. Com um custo maior, a produção de algum item pode ser menor, e com isso a oferta ou quantidade daquele produto disponível cai ou os preços aumentam, para cobrir todos os custos extras. E a inflação a longo prazo, que pode haver a emissão de papel moeda, onde os gastos são maiores do que os arrecadamentos. Como, por exemplo, é necessário imprimir mais dinheiro para pagar as contas, e essa emissão faz com que o volume de dinheiro seja maior do que a oferta de produtos e serviços. Consequentemente, os preços também sobem. E também há a longo prazo a diminuição da taxa de juros, que é quando o governo ele diminui a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, definida pelo Banco Central. Os seus investimentos na poupança, em renda fixa e em títulos públicos passam a render menos. E essa é uma forma de estimular o consumo e a produção no longo prazo. Isso gera um aumento da demanda e pode acarretar no aumento da inflação. Ao analisar o texto, fica evidente que a inflação também beneficia alguns grupos da sociedade, além do próprio governo, mas por pouco tempo, porque assim que o governo injeta cédulas para a circulação no mercado, ele leva um tempo para se regularizar, diante do novo número de dinheiro rodando. E esses grupos se beneficiam, os preços das mercadorias ainda são os mesmos de antes, e do mercado se regularizar e subir os preços. E também temos que entender que a cédula, por si só, ela não tem valor algum, ela é apenas um coletivo que confia que ela tem o valor que dão a ela, e a inflação vem diretamente disso. Se tem muito dinheiro em circulação, a mesma quantidade de produto disponível para compra, automaticamente os preços vão subir. Então, em cada momento, são diferentes grupos da população que estão sendo afetados pela inflação. E para alguns deles, a inflação não é tão má assim, e eles até defendem o prolongamento dela, já que eles vão ser os primeiros a se beneficiarem. E o mais importante é lembrar que a inflação é uma política, e uma política ela pode ser alterada. E era isso que eu tinha para apresentar. Legal, Priscila. Parabéns. Obrigada. Pessoal, pela nossa sequência, seria a Rosana. A Rosana está por aí? Oi, prof. Ah, legal, Rosana. Então, seja bem-vindo, bom dia. Tá com a palavra, Bom boa dia. sorte. Obrigada. Bom dia, eu me chamo Rosana e eu peguei o mesmo tema da Priscila, que apresentou agora, que é a inflação, então vai ser mais ou menos a mesma coisa. Bom, a inflação, ela é a consequência de como o governo obtém o dinheiro que ele gasta, basicamente isso. Bom, consequência de como o governo obtém o dinheiro que gasta, essa consequência seria o aumento do preço de produtos e serviços. No caso, isso acontece porque a oferta de dinheiro aumenta, o que vai desvalorizar a moeda, e o seu poder de compra vai ser muito menor. O governo ele tem mais ou menos duas formas de conseguir obter dinheiro. Uma é por meio de aumento de impostos, que a população, no caso, vai reduzir os seus gastos, mas os preços, em geral, não vão subir. E a outra forma, que geralmente é que o governo prefere, que seria imprimir dinheiro. Só que as pessoas que receberem o primeiro dinheiro, esse dinheiro recém-impresso, terão um maior poder de compra. E se o número de mercadorias for o mesmo, vai ter uma concorrência por parte dessas pessoas que vão poder comprar mais e vai aumentar os preços. No caso, quem recebeu esse dinheiro, esse novo dinheiro, vai ter uma vantagem temporal sobre o resto da população, porque ela vai ficar com mais dinheiro, não seria mais rica, mas com mais dinheiro antes do que o resto, então ela vai conseguir consumir muito mais.
e aproveitar muito mais os preços dos serviços, que permanecem inalterados por certo tempo, e por mais que esse preço suba depois, as pessoas ainda vão conseguir comprar mais do que o resto da população. Só que os preços não vão subir de forma igual, isso porque não são todos os produtos e serviços não são consumidos de forma igual. Tem produtos que as pessoas têm preferências e esses produtos geralmente vão subir o preço de forma muito mais rápida. Deixa eu ver o que mais. No caso, a cada momento, uma parcela da população é afetada pela inflação, sendo que uma parte dessa população vai considerar a inflação benéfica, porque eles vão receber o dinheiro antes e vão conseguir consumir mais, enquanto o resto da população vai ser prejudicada, porque o salário dela vai continuar inalterado, só que o preço dos produtos e serviços vai aumentar. O governo geralmente considera imprimir dinheiro muito mais viável do que aumentar a tributação de impostos, porque quando ele aumenta os impostos, a população reclama, a população percebe muito mais rápido, e quando ele imprime dinheiro, geralmente, como isso é um processo muito complexo, a população demora a perceber que aumentou tudo, então o governo dá essa driblada na população, sabe? O principal problema da inflação seria que ela não é eterna, e chega um ponto que ela vai ter que acabar. No caso, o governo ele pode usar a inflação por um curto período de tempo, só até organizar toda a economia e depois acabar com ela. Ou, o que geralmente acontece é que o governo vai imprimindo mais dinheiro, vai aumentando o valor das cédulas, que no caso agora a gente tem até a cédula de R$200. E quando chega o ponto de a inflação acabar, geralmente ela deixou a sociedade colapsada, ela deixou um caos em que as pessoas vão ter pilhas e pilhas de dinheiro, mas que esse dinheiro não vai valer nada e a população vai estar passando fome. E no Brasil, eu pesquisei, a inflação ela é medida por índices de preços, os principais são o IPCA e o INPC, eles são medidos pelo IBGE, e a função deles é praticamente a mesma, que é medir a variação de preços de determinados produtos e serviços mais consumidos pela população e comparar, né, mês a mês, observando a variação desses preços e o quanto isso consome do salário das famílias, porque não adianta nada, às vezes o preço está baixo, mas o salário das famílias basicamente vai todo para poder pagar o alimento, os serviços, enfim. Então, o quanto que esses produtos e serviços eles consomem do salário final das famílias. E é isso. Muito bem, Rosana. Parabéns. Obrigada. Agora vai ser a Juliana, e depois da Juliana, o Anthony e a Esther e a Maria Eduarda. É isso. Juliana Pelizari, como é que você está? Bem, professor. Legal. Então, boa sorte. Está com a palavra. Obrigada. Bom dia a todos, eu sou a Juliana, e o tema que eu vim apresentar é sobre o fim do Império Romano. O Império Romano ele foi um período de grande influência na cultura, na religião, na língua, na arquitetura e na filosofia, e até mesmo nas leis e nas formas governamentais. Porém, alguns dos problemas que levaram ao fim desse império devem ser apontados. Um deles que se pode mencionar é o regime de bem-estar social, onde o Estado intervém na economia visando garantir oportunidades iguais a todos os indivíduos, como a doação de terras cultiváveis, ferramentas e até mesmo moradias para os pobres. Tudo isso financiado pelos pagadores de impostos, e isso não deu certo, porque muitos do pessoal que recebeu, eles venderam suas terras e voltaram para a cidade, ao invés de aproveitarem e cultivarem aquela terra. Dessa forma, percebe-se que o governo ele pode dar oportunidade a todos, como na educação, na capacidade de empreender, mas ele não deve dar as coisas, digamos assim, de mão beijada, que os cidadãos não vão valorizar aquilo ali. De certa forma, isso também prejudicaria a economia do Estado. Também, outro fator que trouxe problemas para esse governo foi o perdão das dívidas, onde o imperador Sula decretou que 10% das dívidas deveriam ser perdoadas. Assim, os credores ficaram numa situação ruim.
E após isso, o imperador Lúcio Sérgio quis perdoar 100% das dívidas, mas não deu certo porque os credores que já tinham quitado suas dívidas foram contra. Outro problema foi o empréstimo de dinheiro ao governo, que foi baixando a taxa de juros até ninguém mais querer emprestar. A inflação também foi outro problema nesse império, que o Nero foi o imperador que depreciou o sistema monetário, recorrendo à inflação, fazendo com que o teor de prata presente nas moedas passasse de 98% para 93%. Assim, com o mesmo tanto de prata, ele faria mais moedas. E acabou que os governos sucessivos foram reduzindo cada vez mais esse teor. E a inflação saiu do controle. Ao final, após outros problemas também, a moeda que continha 98% de prata acabou com apenas 1% de prata. E isso acontece atualmente na sociedade, onde o governo imprime mais dinheiro e quando o comércio se dá por conta, ele aumenta os preços e assim diminui o poder de compra com a mesma quantia de dinheiro. Com isso, se pode concluir que o Estado não deve ter controle total do cidadão. Ele deve dar oportunidades para que o indivíduo possa crescer, mas sempre tendo controle dos gastos do governo, sem que nada seja prejudicado. Esse sistema, que era usado lá no Império Romano, ele visava corrigir a desigualdade social, como diz no artigo, tirar de Pedro para dar para Paulo. Porém, torna o indivíduo dependente do governo e o governo não tem interesse de torná-lo independente novamente. E nesse caso, o indivíduo permanece numa zona de conforto que não é benéfica, pois ele precisa de uma certa ambição para ele querer crescer. Era isso. Legal, Juliana. Parabéns. Muito obrigado aí pela apresentação. Obrigada, professor. Então, o Anthony está aí? Está a postos, Anthony? Bom dia, professor. Estou aqui. Ah, legal. Seja bem-vindo. Tá com a palavra. Boa sorte. Tá bom, então. Então, bom dia a todos. Meu nome é Anthony e hoje eu venho aqui apresentar o meu trabalho, que ele se trata de um resumo sobre o capítulo 3 do livro As 6 Lições. Esse capítulo que eu li fala sobre o intervencionismo. Então, levando em consideração os conceitos de livre mercado, é muito inteligente dizer que o melhor governo é aquele que menos governa. Mas, atualmente, o que a gente vive, de uma maneira geral, são economias mistas. É dever do governo prestar assistência, proteger os indivíduos da sociedade contra assassinos e demais pessoas que põem em risco a integridade de um indivíduo singular e o plural. E a forma legítima, a única forma legítima de uma intervenção do governo é a produção de segurança. Só que hoje em dia a gente não vive muito isso nas nossas sociedades, porque o governo intervindo na livre economia, ele acaba tirando a supremacia dos consumidores e trazendo este grande poder a ele mesmo. Por exemplo, há alguns anos vem tendo um crescente número de estatizações de empresas. A empresa passa de ser privada e vira do governo. O governo é o dono da empresa. E ele contrata pessoas e contrata serviços também para aquela empresa. Mesmo administrando essa empresa, levando em consideração conceitos de economia livre, essas empresas, às vezes, elas acabam gerando déficits. Com esse aumento progressivo dessas empresas estatais, os déficits começaram a ser muito grandes, e o governo já não conseguia mais arcar com os custos desses déficits com o dinheiro que estava em circulação. Então, ele utilizou de duas formas, por exemplo, para estar controlando esses déficits. Por exemplo, ele imprimia moeda, colocava mais moeda em circulação e também aumentava os impostos. Os impostos geravam descontentamento da população e a impressão de moeda gerava inflação, mas a inflação não era sentida momentaneamente como os impostos. Vários casos de interferência desse tipo, com impressão de moeda, ocorreram na sociedade até hoje. Um caso bem interessante, como alguns colegas falaram, foi durante o Império Romano. Por exemplo, Diocleciano, ele era um imperador daquela época, e ele estava perseguindo cristãos, e então ele começou a adulterar a liga metálica das moedas, principalmente as de prata. Ele ocasionou uma maior oferta de moeda, inflacionou o sistema, e acabou acontecendo a diminuição do poder de compra da população.
vindo que um problema ia chegando no outro, ele começou a tabelar os preços. E quem não obedecesse esse tabelamento era punido com a morte. Ele até conseguiu segurar os preços, mas depois ele acabou perdendo todo o Império Romano, o Império acabou, e acabou também a divisão do trabalho. 15 séculos depois, a França também tentou impor esse intervencionismo que os imperadores romanos propuseram, mas a única coisa que mudou foi que a França tinha as impressoras para pôr dinheiro, que eram muito mais eficientes que moedas de metal, e ela mudou a forma de punição. Naquela época, eles matavam também, só que eles eram um pouco mais criativos, eles criaram a guilhotina. Um caso que a colega citou foi o do leite, que é um que a gente pode levar sempre em consideração em termos de intervencionismo de governo. Por exemplo, a população se queixa ao governo do preço, que o leite é fundamental para todos os indivíduos e não são todos que conseguem estar comprando esse leite, então o governo tabela o preço do leite, mas daí gera um descontentamento e uma falta de oferta. Por mais que todo mundo possa comprar o leite, não tem leite disponível para todos. Daí depois o governo chega aos produtores, ouve as queixas dele e vai lá e tabela todas as matérias-primas necessárias para a produção de leite e os serviços também, gerando um descontentamento de quem trabalha com rações ou mão de obra, coisas do fim de produção de leite. Então ele fica preso nesse ciclo vicioso que não tem fim, tentando agradar um setor e descontentando o outro. Na época das guerras, a Inglaterra e a Alemanha tentaram adotar esse sistema de 100% intervencionista, tentando contentar todas as classes. Só que o controle já era tão grande que as pessoas nem recebiam mais salários, era só repasses e bonificações relacionadas ao trabalho. Tudo era controlado, não se tinha mais liberdade nenhuma. Então, a gente conclui que um governo intervencionista é aquele que interfere nos fenômenos de mercado, tirando a supremacia do consumidor e trazendo poder a ele. Pequenas práticas, que no início são pequenas, elas levam ao governo caminhar por um sistema socialista e tabelar tudo, qualquer atividade ou meio de produção que está naquele sistema. Então, cabe aos cidadãos não aceitar que um cidadão ou um partido que tente implantar medidas que transmitem, entre aspas, essa sabedoria superior à de um cidadão comum. Então, nunca aceitar que alguém ou um grupo de pessoas diga que possui melhor sabedoria que o livre mercado, que é o regulador do sistema geral. Seria isso, professor. Muito bem, Anthony. Parabéns. Então, nós temos agora a Esther, depois o João, e, pelo meu controle, só mais essas duas apresentações hoje. Tudo bem aí, Esther? Tá no campus? Isso, que legal. Vim trabalhar ali na CEGEX. Você me escuta Então bem? tá legal, Esther. Queremos ouvir você. Tá com a palavra. Boa sorte. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Esther Cristina. E eu vou falar um pouquinho sobre Keynes. Eu até estou sem meu notebook agora, então vai ter que ser meio improviso. Keynes estudou economia, trabalhou como professor uns anos, trabalhou num banco, uma coisa na Índia, e ele lançou, digamos, alguns dizem que o pai da macroeconomia moderna. Ele lançou que o Estado deveria ser mais ativo na economia. Não esperar que saísse da crise sozinho. Então, nós estamos em crise, precisamos movimentar a economia. Em vez de deixar as pessoas começarem a perder os seus empregos, o Estado entrar nisso, promover alguma ação, vamos dizer assim, uma empreitada para contratar bastante pessoas. Essas pessoas elas vão precisar consumir,
vai voltar a funcionar a economia, vai girar produto, vai fazer giro nos mercados e vai ficar beleza. Daí tá tudo certinho. Não, mas agora a gente tem uma demanda muito, muito grande para muito pouco produto. Você vai fazer o quê? Inflacionar os preços. As pessoas vão diminuir as suas compras, né? E vai voltar a um normal. Isso foi contra o liberalismo, se eu não me engano, que o Estado não seria ativo. Bem por cima, foi mais ou menos isso que eu entendi. Agora que eu tô sem os textos, é o que eu vou conseguir falar pro senhor agora. Muito obrigada. Tá legal, Esther. Muito bem. Eu tô na escuta aqui, no final estarei para as perguntas, caso precise. Legal. Mandou bem aí. Valeu. João, como é que você está? Está à disposição? Estou aqui, professor. Então, já manda a ficha aí. Boa sorte. Só um pouquinho. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. O tema que eu peguei foi sobre o intervencionismo do capítulo 3. E como a Natália, o Anthony, eles já comentaram um pouco. Bom, a grande função do governo é de proporcionar um funcionamento harmônico do mercado sem ele intervir. Ali no capítulo 3, que ele fala sobre o intervencionismo, ele comenta que quando o Estado intervém no funcionamento ali da economia, ele chama de um desvio de função, porque, queira ou não, o intervencionismo, ele não... Já de sequências históricas, desde o Império Romano, a gente vê que não deu certo. E daí ele cita alguns exemplos ali, que é sobre a Roma e a França, como o Anthony também já comentou ali, que o que foi? Ali no Império Romano, o imperador Diocleciano ali, ele pegava e fazia misturas metálicas na moeda da população e aumentando a oferta de moeda que circulava na mão da população. Isso que foi gerando inflação, o povo sempre descontente, até chegar a um colapso do Império Romano. E a França, um pouco, que daí já foi na Revolução Francesa. Ali ele já era mais fácil de intervir um pouco na moeda, porque eles imprimiam cédulas, era mais fácil. Então, o que eles faziam? Eles imprimiam relativamente bastante. A população tinha bastante... Espera só um pouquinho, professor. Então, circulava bastante cédulas de papel ali na França, e isso foi gerando também altas inflações. Outro exemplo foi sobre quando acontece uma guerra em determinados países, que foi tanto na Alemanha, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que daí comenta um pouco ali sobre o Hitler, que ele tinha, vamos supor, não era castas, mas vamos supor, tinha o líder maior, que era o Hitler, e enfim, ia ordenando. Ali eles tinham os comandos e tal, que chegou um ponto que eles compravam tudo que tinha dentro do mercado, que seria, vamos supor, o necessário para os soldados deles, faltando no país, porque, queira ou não, quando o país entra em guerra, a fronteira comercial se fecha um pouco, e com isso foi também gerando altas inflações, e isso também acontece com a Inglaterra, com a Rússia e a Alemanha. Mas, enfim, ali são exemplos ali que não deram certo quando o governo tenta intervir. O outro ali que fala também que é sobre o leite, quando vários governos também já tentaram intervir no preço do leite, ovo, carne, e a gente sabe que quando o custo da produção é maior do que a gente recebe, toda firma pode quebrar, né? Porque a gente não é uma empresa estatal,
porque uma empresa estatal ela pode trabalhar com déficit, por causa que quem paga é a população mesmo, é o que acontece hoje em algumas estatais brasileiras, e que a gente vê até hoje e que nenhum político arruma. Então, enfim, não entrando muito a fundo na política brasileira, mas são exemplos também que não deram certo quando os governos tentaram intervir. Outro foi os Estados Unidos, que daí foi na época da Segunda Guerra Mundial, que eles tabelavam os preços, e com isso eu acho que deu uma caída nas construções civis do país, porque nada adiantava a pessoa ir lá construir um imóvel sabendo que não seria lucrativo para ela, por causa que já seria tabelado o preço do aluguel, e, queira ou não, isso daí desestimulava a pessoa a construir ou, enfim, ampliar seus negócios. Espera só um pouquinho aqui. E seria isso. Ali ele também comenta que não tem uma interferência isolada, não tem como tu interferir em um só produto. Você sempre acaba afetando outros produtos que vamos supor, seriam os terceiros, como ali vamos supor, o leite, eu vou interferir no preço do leite, mas daí o preço da ração que é dado para o gado vai continuar o mesmo, daí é onde que a gente fala ali que trabalha com déficit, e eu acho que é isso, professor. O que ele tenta falar é que, acima de tudo, o governo não pode tentar intervir no livre mercado do pessoal, de um governo, de um estado. Acho que seria isso daí. Muito bem, João. Parabéns, então. Pessoal, pelo meu controle, eu não tenho ninguém mais aqui para apresentar. Confere, alguém está aqui esperando para apresentar? Tem o José que já me mandou o vídeo, né? José, você quer apresentar de novo aqui ou fica só pelo vídeo? Fica pelo vídeo, né? Sei lá, por mim pode ser. Posso até apresentar. Então, vai lá, abre o microfone aí e fala. E o vídeo também, a gente quer ver você. Tá bom. Então, vai lá, tá com o tempo, boa sorte. Certo? O lento suicídio do Império Romano. Um dos motivos que mais nos fascina é o tema e a história do Império Romano, desde o seu surgimento até a sua definitiva queda, em que representou um grande marco na história de transição da Idade Antiga para a Idade Média dos tempos feudais. Mas como esta queda ocorreu? A acusação mais conhecida é a invasão bárbara, que é um fato. Outros ainda alegam a grande expansão militar romana, e alguns até mesmo a conversão ao cristianismo. Mas o fator econômico e seus impostos sociais que quase nunca foram explorados. Os grandes feitos de Roma começaram a decair diante das maiores demandas populistas de políticos extremamente torpes para a manutenção do equilíbrio econômico, social, político, militar e jurídico. Iniciaram-se grandes incentivos à quitação de juros e dívidas. Amplos financiamentos de programas sociais para a distribuição de terras, casas e produtos alimentares, gerando assim grande instabilidade econômico-social, como a inflação, a comodidade social e os déficits orçamentais. Para piorar, toda vez que havia um programa de restabelecimento econômico, ocorriam medidas populistas de cancelamento de dívidas, e além de jogar os cristãos aos leões, o mesmo aconteceu com a moeda romana, o denário, com um teor de prata completo, com quase 100% de pureza, para quase nada, abaixo de 1% de prata. Uma ampla desvalorização da moeda local, que levou inclusive à sua substituição. Toda essa depreciação monetária para práticas assistencialistas de alimentos e aposentadoria de soldados, o ampliamento da máquina de guerra militar, o advento de grandes infraestruturas governamentais e até mesmo grandes infraestruturas
de governo, congelamentos de preços, levando a algo muito conhecido nos dias atuais. O déficit orçamentário no contraimento de enormes dívidas públicas, enormes inflações, prática muito conhecida em diversos países atuais da nossa sociedade. Perante aos fatos ocorridos pelos diversos acontecimentos que vivenciamos na história romana, podemos caracterizar os mais variados programas catastróficos, nos termos econômico-social, culminando na sua lenta e gradual dissolução de um império quase invencível. Ou seja, podemos dedicar uma seguinte afirmação: como aconteceu antigamente, poderia acontecer atualmente, onde programas governamentais são vistos como direitos incontestáveis das pessoas de um país. Terminei. Ok, José, muito bem, muito obrigado. Parabéns a você e parabéns a todos vocês que apresentaram. Agora acho que não tem mais alguém. Se tem mais alguém, por favor, se pronuncie aí, tá, pessoal? É o seguinte, nós vamos ter, claro, várias aulas ainda, né? E vamos ter oportunidade de voltar a esses temas todos que vocês atenderam aqui na apresentação. Claro, alguns acabaram ficando de fora, porque não tinha como planejar, não tinha como ter o controle de quem vem para a aula, e a escolha dos temas também foi uma coisa que ficou ao critério de vocês. Então, nós, como o Matheus não veio, nós tivemos só a Esther falando ali do Keynes, né? Nós não tivemos ninguém apresentando aqui, só nos vídeos, sobre a pesquisa da Fundação Perseu Abramo, na periferia de São Paulo, que traz conclusões muito interessantes. Essa fundação, ela é uma fundação do Partido dos Trabalhadores, e o principal objetivo dessa pesquisa foi saber por que o partido perdeu tanto apoio, por que depois de ter tido um prefeito do partido, na votação seguinte eles fizeram uma contagem de votos irrisória. E então essa pesquisa na periferia era para tentar responder essas perguntas e várias outras que estão lá, e que seria muito interessante, quem não leu ali, para ver assim, ó, o espírito das pessoas que moram lá, os cidadãos, né, dessas comunidades ali das periferias de São Paulo, e o quanto eles expressam a sua vontade de exercer com liberdade as suas atividades econômicas, e como enxergam o Estado e os políticos como inimigos. Em várias declarações, em vários momentos lá. Isso seria muito interessante vocês lerem, porque amplia os nossos horizontes. E também eu tinha trazido o texto de Marx, né, que é o Manifesto do Partido Comunista. Alguns alunos pegaram, mas os que pegaram esse tema acabaram não desenvolvendo e não trazendo aqui para a apresentação. Mas eu vou, em aulas posteriores, né, pelo menos elencar lá os principais pontos, né, para a Revolução Comunista, que eles colocaram lá, que seriam os pontos principais para se fazer uma mudança social e econômica numa nação, numa comunidade, a partir desse documento que eles elaboraram, Marx e Engels, o Manifesto do Partido Comunista. Pessoal, sobre o que vocês apresentaram, tem alguém que está aí com alguma pergunta, algum comentário represado, alguém quer perguntar para um outro colega, ou quer fazer comentário sobre alguma coisa que um outro colega apresentou? Esse é o momento, vocês podem puxar a palavra aí. Apesar de não ser a única oportunidade hoje, tá? Como eu disse, a gente vai voltar, esses temas, eles vão ser recorrentes. A Letícia disse que não, que só quer agradecer a apresentação de todos. Pelo jeito, não vai ter perguntas. Então, como a gente está... Mas, se tiverem, né, elaborem melhor essa pergunta e deixamos, quem sabe, para o nosso próximo encontro. Mas, assim como a Letícia falou, eu também quero dizer que eu estou muito satisfeito, principalmente de ver vocês, né, de ouvir vocês, né, quebrou um pouquinho aquela monotonia de eu só falar. Gostaria que fosse assim em todas as aulas, mas fiquei muito feliz em ver vocês aí falando, apresentando, de receber o retorno, os resumos de vocês. Queria dar o parabéns para todos vocês e dizer que foi muito legal ter esse momento de participação de vocês, tá? Se não tem mais perguntas, como a gente passou aí os 10 minutos já das 11 horas, que é o que a gente tem se proposto a cada manhã,
eu considero, vamos dizer, atendido o nosso compromisso, satisfeito que foi solicitado. Eu vou processar as notas, como eu falei no começo da manhã, é muito mais pela participação, pelo empenho, pela vontade de fazer, pelo compromisso cumprido, do que necessariamente pelo conteúdo, por uma coisa que foi colocada a mais ou a menos. Isso não vai ter importância, tá, pessoal? Então, principalmente para quem... Ô, José, tem uma pergunta, então vai lá, vai que estamos estourando. Fala aí, José, pode perguntar. Ô, professor, ali eu lendo sobre o lento suicídio do Império Romano, e daí até coloquei na conclusão, que muitos programas governamentais são vistos como direitos incontestáveis das pessoas, né? No caso, a Previdência Social não entrava numa dessas coisas, porque, tipo, como ela é um sistema público, ela necessita do trabalho dos trabalhadores atuais para poder garantir a aposentadoria dos atuais, né? Isso não seria um fator de futuramente colapsar? Sim, José, isso aí sim responde a pergunta do João lá, se isso é uma pirâmide, né? Sim, até porque o sistema, vocês sabem, ele não é um sistema de capitalização, né? O que o José está falando é que a nossa Previdência e a Previdência de outros países, quase todas, é semelhante à nossa, é que os atuais contribuintes é que sustentam a aposentadoria dos que estão já aposentados, dos idosos do momento. Só que como a pirâmide etária do Brasil e dos outros países, todas tendem a ter mais pessoas velhas, ou seja, aumentar o seu topo e diminuir a sua base, ou seja, com um menor número de nascimentos de crianças, e, portanto, a população chamada ativa, né, a que vai estar trabalhando e contribuindo, vai tender a diminuir, e daqui um pouco não vai haver mais a quantidade de cidadãos ativos trabalhando e contribuindo o suficiente para atender toda uma legião de aposentados. Então, isso que a gente viu, aqui teve vários que trouxeram o texto do Império Romano e ele colapsou, numa velocidade muito maior, a gente vai perceber, ocorre no Japão hoje, Kaique, isso mesmo, numa velocidade muito maior, a gente vai perceber o colapso da Previdência, isso está contado, tá? Inclusive, as coisas que a gente vai conversar para o futuro, porque a gente vai falar de educação financeira aqui, a gente vai fazer workshop de mercado acionário, vamos falar de forma colateral também no Tesouro Direto, que é um investimento considerável, nos fundos imobiliários e outros investimentos que a gente pode falar, a gente vai falar também das fraudes econômicas, mas umas pinceladas que a gente quer dar aqui e aproveitar essas nossas conversas com vocês é a educação financeira, e dentro da educação financeira vocês vão ter que ter muito claro isso que o José está falando, que é, vocês vão ter que ser os mentores da aposentadoria de vocês. Não adianta vocês pensarem em atuar, trabalhar como agrônomos, ter uma vida produtiva, positiva, e não se preocupar com a aposentadoria, imaginar que o governo vai cuidar da aposentadoria de vocês. Não, vocês vão ter que, ao momento que estão trabalhando, se preocupar com a aposentadoria de vocês, porque há uma sinalização aí de quebra do sistema, simplesmente porque ele vai ficar insustentável, como já está indicando, ou seja, teve reformas, quase todo momento tem reforma, tem de 3 em 4 anos tem reformas. Quantas reformas teve só depois do ano 2000? Teve várias reformas. Dessa reforma que teve agora em 2019, ela não vai ser o suficiente, e o que o José falou faz sentido. Fala, João, tu queria se manifestar. Sim, ali o professor fala ali que o nosso sistema previdenciário é relacionado hoje, governamental, na verdade, né? Ele é uma pirâmide, isso que tu estava comentando antes, esse é uma pirâmide. Tá, mas vamos supor, eu quero fazer minha aposentadoria no banco privado, não vira uma pirâmide? Necessariamente não, porque é o seguinte, tu vai fazer uma capitalização, tá? Tu vai reservar uma parte dos teus ganhos e vai fazer uma poupança em algum investimento, para que esse investimento te garanta no momento em que você já estiver idoso e tenha que parar de trabalhar,
tá? Necessariamente isso não precisa ser feito com um banco, tá? Porque quando a gente fala em banco, a gente já está falando de monopólio, ou no caso aqui no Brasil, oligopólio do sistema financeiro, tá? Tu pode pensar em outros investimentos, tu não precisa, por exemplo, na tua aposentadoria, pensar em ter um investimento no banco, tu pode pensar em construir 2 casas, por exemplo, e viver do aluguel delas. E essa pode ser tua aposentadoria. Mas entendeu? isso daí eu vejo como um empreendimento, como uma renda extra, não como uma garantia de aposento no futuro. Pois é, pode ser, nesse momento pode ser, mano. Tu tem que pensar o seguinte, nessa preocupação que o José externou, talvez não tenha aposentadoria, porque assim, mesmo quem tem aposentadoria é muito ruim, tá? O salário mínimo, por exemplo, a maioria dos aposentados brasileiros são aposentados por salário mínimo. Vocês concordam que não dá para fazer muita coisa com o salário mínimo, não dá para ter uma vida digna com o salário mínimo. Então, isso que tu está pensando como renda extra, agora que tu está numa idade economicamente ativa, que tu vai produzir, que tu vai entrar no mercado de trabalho, vai gerar bens, serviços e vai produzir dinheiro, riqueza, tu vai usar parte disso, talvez, como tu falou, ainda durante a tua vida economicamente ativa, para gerar uma renda extra. Mas, quem sabe, ela não seja também a tua aposentadoria. Entende? Sim. Olha a maior parte da população, ganha um salário mínimo. O que eles têm que fazer? Ou vivem uma série de restrições, ou vão ter que buscar rendas extras também. Quantos aposentados trabalham hoje? É bastante. Né? Porque a aposentadoria pública não é o suficiente. Fora os desequilíbrios, né? Aquilo que eu falei para vocês na semana passada, dos altos salários, aquela coisa toda, isso acontece também em termos de aposentadoria, muitos desequilíbrios nas aposentadorias. Então, para tu ter alguns ganhando 100 mil por mês de aposentadoria, tu tem uma legião passando fome com o salário mínimo. Sim. Ô, professor, eu até estava vendo, acho que, não sei se foi um documento, alguma coisa que eu estava vendo, que até a cesta básica hoje do Brasil aumentou, se eu não quero ter em torno de 50% a 60%. Não sei se o professor chega a ver esses... Não, esse dado exatamente eu não vi, mas eu sei que subiu bastante porque a gente já tem falado aqui, né, do óleo de soja, da carne, do arroz. Sim. Tudo isso e faz parte da cesta básica. Eu não sei se chegou a subir 50%, mas que subiu bastante, sim. A inflação do IGPM deu 30 e poucos por cento em 2020. Esses itens mais ali específicos, o professor falou, óleo, carne ali, acho que eles subiram mais, eu acho, do que essa porcentagem. Mas já faz tempo que eu vi era tipo, não era bem um artigo, mas que eu tava vendo assim, eles mostrando assim, como que as coisas tinham subido, né? Sim, e o culpado aí não tem dúvida, é o governo, não é a demanda, tá? Sempre é o governo. Claro que às vezes tu até, vamos dizer, fica um pouco, tu se coloca numa posição de maior compreensão, dizer, bom, a epidemia foi uma epidemia, coisa que não se via nada parecido em 100 anos, então vamos, de repente, tolerar algumas intervenções maiores do governo. Não sei, estou só colocando como uma discussão. O Anthony levantou a mão, é isso, Anthony? Quer falar alguma coisa? Sim, professor, assim, é um assunto mais complexo de se falar, mas assim, quando um governo ele faz diversas políticas sociais assim, bem intencionado de ajudar minorias a sair daquela situação de desamparo, ele não pode estar também criando um sentimento de acomodação nessas pessoas e fazendo com que elas realmente se vitimizem e se sintam acomodadas em ficar naquele estado e não buscar por elas mesmas melhorar, vendo que o governo dá condições medianas para elas, coisas assim. Anthony, assim, na tua exposição, tu já respondeu a tua pergunta. E o texto que eu passei, alguns textos que eu passei, esse do Império Romano mesmo, que tu viu os colegas apresentando, isso historicamente já aconteceu e já se sabe a consequência. Então, isso que tu falou é óbvio, né? Que vai acabar acontecendo, até porque assim, a gente nem precisa ter essa experiência econômica, não precisa fazer o experimento econômico para ver isso, porque quem conhece seres humanos sabe, né, que o ser humano tem uma certa natureza, e essa natureza, ela em determinados momentos pode ser uma natureza de, como você falou, de acomodação, se ela ganhar tudo de mão beijada.
essa história que aconteceu no Império Romano, que os imperadores davam terras para quem não tinha, para cultivar e produzir seu sustento e gerar riqueza para o império como um todo, o que acontecia na maior parte dos casos? Eles vendiam a terra e voltavam para a cidade. Vocês notam alguma semelhança com situações que a gente vive de forma contemporânea? Ô, professor, antigamente ali assim, eu vejo o pessoal serrano aqui, que, tipo assim, eles ganhavam, acho, antigamente, tipo assim, muitos hectares, não sei como que eles falam, assim, muito campo, né? Uhum. E eu vejo, assim, que muita gente lá, ali do lado de cima ali, da serra ali, eles têm muito e usam pouco, eles usam mais aquele sistema, assim, extensionista, né? Mas, assim, de gado e coisa. E agora que eu tava vendo aqui, tem muita gente vendendo terras para tipo, girar um pouco do dinheiro, né? Certo. João, nós estamos quase estourando o tempo e nós vamos tratar mais essa questão da terra, da ociosidade da terra, da função social da terra que está na Constituição Federal e está embutida no Imposto Territorial Rural, que é assunto aí da próxima disciplina, que é a administração rural. Lá a gente vai ter um módulo para estudar e dominar o Imposto Territorial Rural, e ele está calcado em cima da legislação. A gente vai falar um pouco em cima disso, porque a nossa legislação prevê a propriedade privada, a terra como propriedade privada, mas ela prevê também que a terra tem que ter a função social. Então, se a terra não estiver produzindo, existem mecanismos ali que o governo tem à disposição, que são até temerários, mas tem à disposição, para tomar a terra quando ela não estiver cumprindo a função social. Mas aí já é uma outra discussão. Assim, a gente vai voltar a discutir tudo isso que estão falando, a discussão está bem interessante, tá, pessoal? Mas são 11h22 já. Eu vou pedir que vocês anotem as perguntas, os comentários que quiserem fazer. Você sabe, nossa disciplina é sempre muito aberta, né? Muito democrática para quem quiser participar. Todas as opiniões, as correntes, as falas são aceitas aqui, tá? Mas em função do tempo, a gente não vai avançar muito mais hoje, mas eu gostaria que vocês viessem com todo esse pique, ou até mais, na quarta-feira da semana que vem. Pode ser? Que tal, pessoal? Não, beleza, professor. Então, joia, quero agradecer aqui. Fala, João. A chamada ali já tá tudo certo? Tá tudo certo. Beleza, então. Tá bom, pessoal? Então, de novo, quero agradecer a companhia de vocês. Hoje, em especial, quero também parabenizar as apresentações de todos vocês, o cumprimento da tarefa, desejar um bom resto de semana, um bom final de semana e aguardo ansiosamente o nosso próximo encontro na quarta-feira. Um abraço, tá bom? E fiquem bem. Tchau, tchau. Valeu, professor. Obrigado aí. Tudo de bom, pessoal. Ô, professor. Oi, Juliana, pode falar. O Eu vou Marcos até tirar a pediu para gravação. avisar que ele teve. O Marcos pediu para avisar que ele teve um compromisso e teve que sair. Ah, não, tudo bem, eu vi o aviso dele e também não tem problema porque ele fez a apresentação, tá tudo certinho. Valeu, Juliana. Sim, valeu, professor. Boa Um semana. abraço, para ti também, obrigado.